Olá, muito bom dia. Tudo bem com você? Essa é mais uma Manhã Sistêmica. Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica. Toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós estamos aqui nas Manhãs Sistêmicas para conversar um pouquinho, para poder aprender, para começar bem o dia, né? E expandir o nosso conhecimento e a nossa consciência usando a abordagem sistêmica. Então é um prazer estar com vocês aqui novamente em mais uma Manhã Sistêmica. Só para relembrar vocês, a live de hoje é a última live de uma série de lives que eu venho fazendo, falando um pouquinho sobre as áreas da vida que a gente precisa olhar para poder ter uma vida saudável segundo o coach sistêmico. Eu estou usando com vocês uma ferramenta muito importante e clara para você observar onde é que você está hoje na sua vida, né? Você tem o foco de conseguir chegar em um determinado lugar. Mas para você chegar lá, você precisa saber como você está agora, você precisa saber qual que é a sua posição atual, né? Então, agora é o momento de você entender aí sobre o quarto pilar. Se você não assistiu as lives anteriores, elas estão gravadas, todas aqui no meu feed, tá? Então, se você não conseguiu ver, assiste essa live agora, que é a quarta e a última área. E depois que você terminar, já maratona na sua manhã aí. Enquanto você tá fazendo suas coisas, lavando sua louça, dobrando sua roupa, ou você tá no carro, pega as lives e assiste, tá? As outras três, tá certo? Tá bom? Nós já falamos anteriormente sobre as outras três. Para recapitular aqui, primeira área, a área pessoal, que a gente precisa olhar. Segunda área, que é a área de relacionamentos. Terceira área, que é a área do serviço. O pessoal gostou muito, né? Sobre a área do serviço. E hoje a gente vai falar de qualidade de vida. Lembrando, gente, que dentro de cada uma das áreas, nós temos aí 3 aspectos que a gente precisa olhar. Na área de hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre qualidade de vida, mas a gente vai abordar 3 aspectos da qualidade de vida que a gente precisa ter atenção. Fica mais fácil quando a gente vai repartindo assim, porque às vezes a gente pensa, qualidade de vida significa uma coisa, mas na verdade não, na verdade tem mais coisas envolvidas. E não adianta você olhar para um aspecto e todos os outros você não olhar, porque aí vai ficar em defasagem, tá? Todos os 3 aspectos são importantes. Nas outras aulas, a gente viu os 3 aspectos de cada área. Dessa vez não vai ser diferente. Dentro da qualidade de vida, e se você tem papel e caneta aí e quiser anotar, é o momento de você fazer isso, né? Anotar aí no seu papel e na sua caneta quais são os aspectos, para depois você fazer aí uma pontuação e você descobrir como é que tá essa área na sua vida, tá ok? Então, dentro da qualidade de vida, você tem o primeiro aspecto, que é espiritualidade, o segundo aspecto, que é saúde hobby, lazer e diversão, e o terceiro aspecto, que é ambientes. Vamos falar então um pouquinho sobre cada uma desses aspectos, tá? Começando por espiritualidade, ok? Gente, vai comentando, vai colocando o coraçãozinho, porque senão eu tenho a impressão de que eu estou falando sozinha aqui. Eu gosto da participação de vocês, tá? Então, se tiver pergunta, coloca aqui. Se achar interessante, bota um joinha, bota um coração aqui, ó, nas reações, vai reagindo para eu saber que você tá entendendo, que você tá participando aqui comigo. Maravilha, isso aí, isso aí. Obrigada. Então, vamos lá, ó. Dentro desse pilar da espiritualidade, o que é importante a gente olhar? Aqui a gente está falando sobre a conexão que você tem com Deus, tá? E quando eu tô falando sobre isso, eu tô falando sobre a maneira como você está alimentando a sua alma, sabe? Como é que você está alimentando? Ou será que você nem acha que você precisa desse tipo de alimento? Como que é para você? Sabe, ó, existe um princípio que diz o seguinte: felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual. E você não vai encontrar isso só lá na Bíblia, tá? Porque às vezes você tá pensando, lá vem a Sheila, crente igrejenta, ficar falando de Bíblia. Não, não é disso que eu tô falando, não, tá? Eu tô falando também disso. Mas se você for fazer qualquer roda da vida, com qualquer coach, com qualquer terapeuta, ele vai te falar que a espiritualidade é essencial, tá? É essencial. Para você se desenvolver de verdade, você precisa olhar para essa área e, ao meu ver, essa é sim
a área mais importante. O momento em que você tira para você se conectar com algo maior, com algo superior, com uma fonte real de vida e de força que nós temos, tá? Mas aqui existe um ponto de atenção, tá? Um ponto de atenção, porque às vezes algumas pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. E a gente precisa saber diferenciar isso. Nós estamos falando aqui de espiritualidade e não de religiosidade. Sheila, a religião não é importante? Não, a religião, praticar a religião, ela é importante. A religião é o meio que você usa para ter uma espiritualidade, mas não é o mais importante, nem de longe, tá? O mais importante é a sua relação com Deus, é a sua conexão, porque vai ter muita gente que vai estar ali, ó, firme na sua religião, fazendo o que precisa ser feito e completamente distante de Deus. E isso não adianta nada. Não adianta você fazer as suas obras, não adianta você fazer as suas missões, não adianta você fazer o que você faz, que a sua religião diz que você precisa fazer, se o íntimo, se no seu íntimo, se a sua conexão com Deus, ela não existe. E infelizmente, existe sim muita gente assim. Um dia desse eu estava conversando aqui com uma pessoa aqui no meu bairro e ela falou, né? Eu vejo gente aí com Bíblia embaixo do braço fazendo um monte de coisa errada, que não faz uma oração, né? Que não usa, não leva os princípios, valores e princípios a sério. Então, realmente, não adianta você fazer tudo o que a sua religião diz que você precisa fazer, se dentro de você estiver oca de Deus, tá? Então, entenda que uma coisa é diferente da outra. Quando você for analisar a sua vida, não analisa o quanto de horas que você está doando para a sua religião, não pensa as obras que você está fazendo, porque isso é importante? É importante, tá? Mas não é o mais importante. O mais importante é a sua relação com Deus, porque não vai adiantar nada você fazer tudo isso e mal uma oração você faz. Mal um momento de meditar nas coisas que você recebeu, na benignidade que Deus demonstra para você, você não faz. Não vai adiantar, tá bom? Então, fica claro aqui para vocês que isso é importante. Então, observa aí na sua vida, nesse aspecto, espiritualidade, como é que tá? Se você sentir que o grau, o nível não é lá dos melhores, a sua qualidade de vida ela pode estar sendo impactada por isso, tá? Então, você pode fazer pequenos ajustes que vão trazer grandes resultados. Eu sempre digo para os meus alunos que é do micro para o macro. Não adianta agora você querer ler a Bíblia inteira, não adianta você querer, meu Deus do céu, eu sou um santo agora. Não, não é isso. É do pouquinho e sempre. Que aí você vai progredindo cada vez mais. Ok? Então, esse aí foi o primeiro aspecto. Espiritualidade. Faz sentido para vocês, gente, que a espiritualidade seja importante para a qualidade de vida? Coloca aqui para mim nos comentários o que vocês acham. Acha que espiritualidade pode ajudar na sua qualidade de vida? Como que é isso para você? É isso, ó, a Jaque falou, gotas constantes. Exatamente. Do micro pro macro. Um pouquinho todo dia, vai chegar uma hora que você vai estar cheia disso, né? Então, ó, seguinte, vamos agora pro segundo aspecto. O segundo aspecto dessa quarta área, que é a qualidade de vida, o segundo aspecto é lazer, hobby e diversão, ok? Então, anota aí, hobby, lazer e diversão, ok? Eu vou fazer algumas perguntas para você, porque as perguntas, elas têm um poder, né? Já diria a doutora Clarissa Pinkola Estés. Ela disse o seguinte num dos capítulos do livro dela. Ela diz assim, ó, perguntas são como uma chave que faz você abrir uma porta para o conhecimento e para o entendimento. Quando você faz uma pergunta para alguém e alguém te responde, você consegue tirar de lá de dentro o que ela realmente sente, o que ela realmente pensa. Perguntas são poderosas. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês e aí eu quero que você fique muito atenta a como você responde mentalmente a essas perguntas
e o que você sente quando você escuta eu falando, eu trazendo essas perguntas para vocês, tá bom? A primeira pergunta é: como e quanto você se diverte? Quais são as coisas que você faz e com que frequência você faz para se divertir? Quando o assunto é descanso, você costuma tirar pausas durante o seu dia, e eu não estou falando uma, eu estou falando várias. Você costuma tirar pausas durante o seu dia para descansar? Existem vários métodos aí que falam sobre produtividade, né, execução, que fala que pequenas pausas depois de um intervalo bom de tempo de trabalho ajudam você a produzir mais, a se concentrar melhor, né? Só que às vezes a pessoa não tem coragem de parar para descansar porque acha que não tem o tempo para isso. E quando para um pouquinho para descansar, se sente culpado. Se sente culpado. Esses dias uma pessoa falou assim: Sheila, o que é dia da preguiça? Que eu falei, né, que eu tenho um dia da preguiça. Ela falou: mas como que você consegue fazer isso? Porque eu não dou conta, não. Às vezes a pessoa foi criada desde a mais tenra infância que o seu valor, foi colocada essa crença nela, né? Que o seu valor é medido diante daquilo que faz, do que a pessoa produz, daquilo que ela faz. Então, ficar parado, descansar, reduz o seu valor como pessoa. Será que é assim? Como é isso para você? A sua família tem tirado tempo para viajar junto? Todo mundo? Vocês reservam um período do ano para viajar em família? Você programa viagens de casal? Se você tem filhos aí, você tem coragem de reservar um tempo para sair, passear só você com seu marido? Para vocês se fortalecerem como casal? Porque é importante ter a viagem em família, mas é importante também a conexão entre o casal. Será que você faz isso? Quando você sai em casal, será que você fica lá chorando, chorando, chorando e nem curte o passeio porque você fica pensando que os filhos deviam estar junto? Geralmente, tá? Casais não se permitem fazer isso porque não faz a viagem em família, né? E aí, ai que dó. Como assim, né? Mas se você tem um momento em família e além do momento em família você tem um momento de casal, tá tudo certo, né? É importante até para os seus filhos verem a conexão que existe aí entre o casal. E viagem entre amigos, como que é? Você faz viagem entre amigos? Porque viagem em família é uma coisa, viagem em casal é outra coisa e viagem em família é outra, e entre amigos é outra, né? Você programa tempo e recursos para você juntar com a galera e fazer uma bagunça? Hobby, o que você faz pro hobby? Você tem um hobby? Algo que você faz que te preenche? Não é ficar com a perna pra cima, não, gente. Aqui eu tô falando de descanso, né? Ficar com a perna pra cima sem fazer nada é descanso. Mas e hobby? Momento em que você está produzindo algo, não necessariamente para você receber algo, mas para você distrair a sua mente, para você liberar sua criatividade, para você se sentir bem. Qual que é o seu hobby? Coloca aqui nos comentários para eu saber se vocês têm. Porque às vezes a pessoa não tem, né? E é importante. Você tem uma noite com as meninas para fortalecer seu feminino? Se você não se reúne com as suas amigas periodicamente, uma noite só de mulheres, provavelmente o seu feminino tá murcho. Tá murcho. Porque o alimento do feminino é estar com outras mulheres. Tem conversas que as mulheres têm entre elas que não dá para ter com homens, né? É só quando tá aquela mulherada junto que tem aqueles assuntos lá, aqueles cauzinhos de dentro, como dizia minha avó, que a gente fala entre mulheres. Você tira tempo para você sair com as suas amigas? Olha só sobre os hobbies que colocaram aqui, ó. Jogar vôlei. Tô sabendo, Rê, desse vôlei aí. Tô sabendo. Que gostoso. Andar a cavalo. Olha que delícia. Pedalar. É isso é hobby. Você vai, ó. Você distrai a sua mente, você se sente, ai, que delícia que eu fiz isso hoje. Um tempinho pra mim, sabe? É muito bom. Então a gente tem que olhar para isso. Você tem dado risada? Você é uma pessoa carrancuda? Cara fechada, que tem aqueles vincos aqui, ó, na testa?
Ou você é uma pessoa divertida, que sorri, que dá risada? Você é uma pessoa que as pessoas procuram quando quer animar, quando quer se divertir? Ou você é a pessoa que as pessoas falam assim, não vou chamar a Sheila não. A Sheila vai estragar nosso rolê. Não vamos chamar a Sheila não, porque Sheila só fala de doença, Sheila uma bad ruim. Como que é? Às vezes a gente precisa se perguntar, né? Qual que foi a última vez que você teve um dia da beleza? Que você falou, não, esse dia é pra mim. Vou fazer a unha, vou fazer o cabelo, vou fazer a limpeza de pele. Gente, são perguntas que talvez você olhe e você pensa assim, isso é muito supérfluo, nada a ver. Mas não é. Momentos de descanso, de cuidado, de lazer, diversão, hobby, são importantes, porque a nossa vida traz muitos desafios, nossa vida traz muitas dificuldades, problemas reais. E o nosso nível de cortisol, de adrenalina, fica lá em cima. Se você não der um jeito de trazer para você outros hormônios que vão relaxar você, que vão te deixar mais no parasimpático e não no simpático. O que é isso, Sheila? Simpático é aquilo lá que você está pronto para ação, para correr, para execução. O parasimpático é um momento de relaxamento, de tranquilidade. Quem fica só no simpático o tempo todo, vai pirar e vai parar. O corpo não aguenta, a mente não aguenta. Você precisa de momentos de lazer, de hobby, de diversão, de descanso para você ir para o seu parasimpático. A nossa vida, gente, ela é assim, polaridades. Ficar só aqui e não fazer esse equilíbrio vai te adoecer. Vai te adoecer. Você precisa estar aqui, nos dois. Não adianta também só querer vida boa, tá, gente? Descanso, brincadeira. Não. É isso aqui, equilíbrio, polaridade. O nosso corpo é assim. O que o nosso coração faz? Bate, para. Bate, para. Bate, para. Não é assim? Respiração. Inspira, respira. Inspira, expira. Polaridades. Simpático, parasimpático. Trabalho, descanso. Trabalho, descanso. Se você não fizer isso, você vai adoecer. Então você tem que olhar para isso de verdade. Sheila, sabe por que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho dinheiro. Você fala isso porque você tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para essas coisas. Desculpa esfarrapada que você tá dando. Isso é uma desculpa esfarrapada que você tá contando para você mesmo, porque para mim eu não acredito. Sabe por quê? Fazer uma limonada e olhar o céu, olhar um pôr do sol, olhar um nascer do sol, acordar um pouquinho mais cedo para você desfrutar daquele tempo ali, apreciar, não custa muita coisa. Uma pipoca com as amigas no final de semana à noite na sua casa, no Netflix, também você não gasta muita coisa, não. Um escalda-pés, água quente, com um olhinho essencial, um salzinho, uma coisa para você deixar o seu pezinho ali dentro, também não gasta muita coisa, não. Tirar um domingo à tarde para você dar uma caminhada no parque gratuito da tua cidade, também não gasta muito, não. Então, é desculpa que você dá. Gente, você pode fazer uma viagem de milhões ou você pode fazer uma viagem mais simples. Você pode tomar um café na padaria mais cara da sua cidade ou você pode fazer um cafezinho gostosinho na sua casa com as suas amigas. Aqui independe do quanto você vai gastar para fazer algo, mas você vai precisar se organizar para fazer. Seja algo mais requinte ou algo mais simples. Desculpa esfarrapada. Então não vem com essa história de eu não tenho dinheiro. Ou não tenho tempo. Tem tempo, sim. O que você precisa fazer é estabelecer as prioridades. Prioridades daquilo que é importante para você. E quando a gente está falando de qualidade de vida, isso é muito sério. Porque sabe o que acontece? Quando a sua vida está muito atribulada, o que você corta na sua vida? Você faz essa pergunta. Quando você está muito corrido, quando as coisas estão muito aceleradas, qual é a primeira coisa que você corta na sua vida? Geralmente a gente corta aquilo que é pra gente. A gente corta sono,
Você não dorme, você não dorme, vai dormir mais tarde ou acorda muito cedo, não dorme o suficiente. Você tira a academia. Você tira o momento de você sentar para comer, você come em pé para comer correndo. Olha lá, ela já falou, ó, a primeira coisa que eu corto é lazer. Você entendeu? Uma vez eu vi uma terapeuta dizendo que o correto seria a gente cuidar da gente, pra gente não pifar, né? Em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa disposição, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, para aí depois a gente cuidar das outras coisas. Porque se você adoecer e parar, todas as outras coisas você não vai poder fazer nunca mais. Então, olha para isso aí. Como que é isso aí para você? Começa a pensar. Se você tivesse que dar uma nota, mais ou menos, para isso, como que seria no seu caso? É bom refletir, tá? E aí agora a gente vai para o terceiro aspecto. O terceiro aspecto da qualidade de vida, tá? O terceiro aspecto da qualidade de vida, gente, é ambiente. Para quem tá anotando aí, ambiente é o terceiro aspecto. Sheila, o que significa o ambiente? Eu te respondo com uma pergunta. Que lugar que você anda frequentando no seu dia a dia? Quais são os lugares que você anda frequentando? Quando você tá lá, você realmente está onde você gostaria de estar ou você tá lá obrigado? Porque te forçaram a ir lá. Quando você volta dos lugares que você volta revigorada, animada, feliz? Ou você volta ansiosa para baixo, energia baixa? Quais são as pessoas com quem você convive? Você já ouviu aquela frase que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente convive? Então, essa frase é muito conhecida, né? A minha mãe me ensinou essa frase que talvez você já tenha ouvido aí na casa de vocês também. Uma laranja podre estraga todas as outras laranjas. Foi assim que ela me ensinou este princípio de que você é uma média das 5 pessoas com quem você anda. E é verdade. Se você anda com pessoas que te incentivam, te animam, te põem pra cima, te ajudam a crescer, te elevam, você é um tipo de pessoa. Agora, se você convive com pessoas que só fala de doença, só fala de problema, que te põe pra baixo, que diz que o seu tempo já passou, que você não tem mais idade pra fazer certo tipo de coisa, você é um outro tipo de pessoa. Então você precisa se perguntar: com quem eu ando andando? Onde é que eu ando indo? Ando indo. Que lugares eu estou frequentando? Será que eu convivo com pessoas e eu estou em ambientes que eu tenho ciência de que fazem mal para mim e eu continuo fazendo porque eu acho que eu tenho o quê? Porque eu acho que eu sou obrigada a? Cuidado com isso. Eu falo para os alunos lá no Método Despertar, logo nas primeiras aulas que a gente fala um pouquinho sobre cérebro, né? A gente fala um pouquinho sobre cérebro e corpo humano no primeiro módulo. E nessas aulas eu explico um pouquinho sobre epigenética, né? Sobre as coisas que nós trazemos da nossa família, que não são só a genética, né? A pele, o olho, não, comportamentos, né? Comportamentos e disfunções, doenças, né? Nós trazemos na epigenética aqui no nosso DNA. E como é que isso vai talvez se revelar? Vamos supor que você tem um gene de pressão alta, vai. Na sua família todo mundo tem pressão alta. Tá lá no seu gene que você tem pressão alta também. Só que ela tá dormindo. O gene da pressão alta tá tampadinho assim, ó. Tá tampadinho. Então você não tem pressão alta. Você mede sua pressão, tá tudo ok. Apesar de o gene da pressão alta estar lá. Só que aí você vai para um ambiente ruim. Você convive com pessoas que não são as melhores pessoas para você conviver. Sabe o que acontece com o gene? Ele destampa. Aquilo que está adormecido, acorda.
E não tem pra onde você correr, não. A ciência mostra isso. Está no seu DNA, epigenética. Você traz da sua família. Então, você vai precisar olhar para os ambientes que você frequenta e as pessoas com quem você convive, porque se você não ficar ligada, esse trem vai destampar. E a primeira coisa que acontece é a gente adoecer, porque o nosso corpo avisa a gente que a gente precisa dar um jeito em algumas coisas, é adoecendo. Nosso corpo avisa assim, é na forma de uma dor, é na forma de uma doença mesmo, faz você parar e falar assim, ó, você não estava enxergando até agora que você precisa enxergar isso aqui? Então eu vou fazer você parar, que é para você ter tempo para você enxergar isso aqui. É assim que o nosso corpo funciona. Então, olhe para os ambientes que você frequenta. E quando eu tô falando dos ambientes que você frequenta, eu não tô falando só de ambiente físico. Mas sabe qual é um ambiente ambientes, né, no plural, que tem colocado você para baixo? Rede social. Aqui no Instagram você tem, por exemplo, você tem conteúdo para você ver todo tipo de coisa. Quais são os conteúdos que você assiste? Lá no YouTube, lá no Netflix, qual as músicas que você ouve? Teus grupos de WhatsApp. Agora quero ver. Quais são os grupos de WhatsApp que você tá? Os grupos de WhatsApp que você tá te levam pro mais ou te levam pro menos? Te incentivam a algo bom? Ou é só besteira, é só pornografia, é só piada, é só bom dia, boa tarde, boa noite, é mensagenzinha de motivação? O que que é? Pra que você tá em alguns grupos? Teve uma vez que eu fiz uma limpa de grupo, porque eu sou a doida dos grupos, tá? Vou falar pra vocês, eu sou a doida dos grupos. Eu não posso ir em um grupo que eu quero estar junto. Oralzinha que fala, né? Então eu quero participar dos grupos todos. Então eu tive que olhar meu celular e falar assim, olha, eu vou ter que sair desse grupo, esse daqui eu vou ter que sair, esse daqui eu vou ter que sair. Inclusive de grupos de família, por exemplo. Ah, é porque a Sheila quer se excluir da família. Ah, é porque a Sheila virou a cabeça. Fizeram lavagem cerebral na cabeça da Sheila. Não, não é isso. Mas é porque aquele grupo às vezes só tinha bom dia, boa tarde, boa noite. E eu não consigo não participar. E aí eu fico perdendo tempo que eu podia estar usando com uma outra coisa, com aquilo. Então, olha, família, seguinte, eu amo vocês. Tô aqui para quem precisar. Manda mensagem no meu celular, no meu particular, tá? Tô saindo do grupo porque eu vou focar a minha cabeça aqui em outras coisas. Tá tudo certo. Cuidado desses grupos que vocês participam, porque é um ambiente que você está se colocando ali. É um ambiente que às vezes você ainda, depois da pandemia então, né? A gente se acostumou a ter mais relacionamento digital, virtual, do que pessoal. Então, sim, talvez a grande parte da sua vida você está se relacionando com pessoas e em ambientes que vão te levar para o menos, tá? Então, quando a gente está falando de ambiente, a gente está falando de lugares e pessoas com quem você está convivendo que podem te trazer uma qualidade de vida baixa, tá? Vamos recapitular? Já que essa é a última, vamos recapitular aqui as 4 áreas. Perguntaram agora, né, mais cedo, quando eu comecei a live, quais eram as 4 áreas. Eu vou recapitular com vocês aqui, desde a primeira, rapidamente, não vou entrar em detalhes, porque foram 4 semanas, né, pra gente conseguir fazer tudo. Para você assistir com detalhes, vai lá no meu feed, as lives estão gravadas, você consegue assistir em pormenores cada uma das áreas. Mas, na primeira live, que a gente falou da primeira área, que é a área pessoal, a gente falou sobre 3 aspectos. A gente falou do desenvolvimento intelectual, que é o tanto que você está crescendo em conhecimento, em sabedoria. A gente falou um pouquinho sobre saúde e disposição, que é realmente como é que anda a sua saúde, como é que anda a sua energia, como é que anda a sua motivação, ok? E a gente falou sobre equilíbrio emocional. Será que você é um destempero total? Você tá aqui em cima, daqui a pouco você tá lá embaixo? Pois é. Então, esse foi a primeira área que a gente trabalhou, a área pessoal, sobre esses 3 aspectos. Deixa eu ver esse comentário aqui. Conheço um jovem de 18 anos que está internado com insuficiência renal crônica. Os médicos não sabem a causa. Os exames estão todos normais. Mas a sua avó e o seu tio já fizeram hemodiálise. É sobre isso aí. É sobre isso aí, tá? Não coloca tudo
toda a conta no genético, tá, gente? Muito vai estar relacionado com como é que você faz com que aquele gene destampe ou tampe novamente, tá bom? Aí, ó, segundo pilar que a gente viu, né, a segunda área foi relacionamentos. E aí, nessa área dos relacionamentos, a gente viu 3 tipos de relacionamento que a gente precisa dar atenção. O familiar, né? E aí a gente tá falando aqui no familiar, marido, esposa, filhos, pai, mãe, né? Irmãos. O amoroso, relacionamento amoroso ou sexual. E aí aqui a gente tá falando de intimidade, de relacionamento de casal, né? Como é que você anda aí com a sua parceria? Qual é o tipo de relacionamento que você tá tendo com a sua parceria, tá? E o terceiro, que é o social, a gente falou sobre os amigos, sobre os parentes, sobre colegas de trabalho, colegas de escola. Como é que anda a sua interação social? Você é uma pessoa sociável ou você é uma pessoa isolada do mundo, né? Esses foram os 3 aspectos do pilar da área de relacionamentos. Aí, semana passada, a gente falou sobre a terceira área, que é serviço. Serviço. Quais são os 3 aspectos nessa área do serviço? Realização e propósito, e a gente viu o quanto isso é importante para você conseguir se sentir realizada, talvez não necessariamente ligado ao trabalho, né? Se você quer entender um pouquinho melhor, assiste a live. A gente falou um pouquinho sobre contribuição social, que é você conseguir enxergar o seu trabalho como contribuição mesmo para a vida das outras pessoas, você enxergar mesmo nas coisas simples que você faz, a ajuda que você presta para as pessoas e para a humanidade. E falamos também sobre recursos financeiros, né? Porque dentro de serviço, o dinheiro precisa existir. Não adianta você falar que você trabalha porque você ama o que você faz. Porque o dinheiro, as contas, vai chegar e o dinheiro vai ser necessário para você pagar suas contas, tá? Não adianta trabalhar por propósito, porque, como diz uma das minhas mentoras, quando os boletos chegam pela porta, o propósito sai pela janela, tá? Você vai precisar pagar suas contas, então você precisa de recurso financeiro. E hoje nós falamos de qualidade de vida. Dentro da qualidade de vida, falamos sobre o principal aspecto, pelo menos na minha visão, que é o espiritual, né? Espiritualidade, como é que anda a sua conexão com Deus, com aquilo que é superior, naquilo que você acredita, o que alimenta a tua alma. Falamos um pouquinho sobre hobby, lazer e diversão, descanso, o quanto que é importante a gente baixar os níveis de adrenalina e cortisol, né, no nosso corpo, para a gente poder descansar e entrar no parasimpático. E falamos sobre ambientes, que é o terceiro aspecto. O quanto que é importante que você tome nota das pessoas com quem você convive e dos lugares que você frequenta. Quando você for dar uma nota aí para cada uma dessas áreas, observa qual tem sido a sua nota quando você soma tudo isso, né? Se você for contar aqui, somar tudo, são 12 aspectos. 12 aspectos. E aí, de 0, você pode ir de 0 a 120. Se você for dar uma nota de 0 a 10, para cada uma desses 12 aspectos, você pode ir de 0 a 120. Dá essas notas. E aí observa qual é o número que dá. Qual que é o número que dá? Dá um número muito baixo? É um número que te preocupa? Ou você tá bem? Você tá bem, mas você acha que pequenos ajustes vai te deixar ainda melhor? Então faça isso. Porque no mapa da vida, que foi essa série aí das 4 aulas que a gente teve, essas 4 lives que a gente fez nas últimas 4 semanas, quando você faz esse mapa, quando você coloca ali no papel, você tem realmente um direcionamento de onde você está. Eu sempre falo, né? Você vai para um lugar, você coloca lá o seu destino, mas se você não disser onde você tá, não vai dar certo. Você vai para um lugar e aí você liga para a pessoa e fala assim, ó, seguinte, tô perdido. Como é que eu faço aí para chegar na sua casa? Tô perdido aqui. A primeira coisa que a pessoa pergunta é onde você tá? Me fala onde você tá. Aí quando você fala onde você tá, a pessoa consegue te dar um direcionamento. Ah, vai até a esquina tal, vira à direita, duas quadras, vira à esquerda.
ela te fala. Você precisa saber onde você tá. Então, o mapa da vida que a gente fez aqui nas últimas semanas vai te dar essa orientação. Descobrir que eu estou aqui. Eu preciso melhorar nessa área, nessa área, nessa área. O que eu vou fazer a partir daqui para conseguir melhorar e fazer pequenos ajustes que vão me trazer grandes resultados? Quando você fizer isso, quando você estabelecer esses alvos, quando você estabelecer essas metas, cumpra, viu? Cumpra. Porque olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Só ficar ouvindo e não agir, não botar em prática também não adianta muito não, viu? Wendel, seu lindo, obrigada, viu? Obrigada aqui, ó, tá falando para conhecer todas as formas que a Sheila pode te ajudar. Inclusive, para quem entrou depois, deixa eu falar o seguinte para vocês. Essa semana a gente fez a jornada da constelação para a vida. Não acabou, tá? A gente teve as 3 primeiras aulas. Hoje a gente tá junto aqui. Amanhã vai ter atendimento ao vivo para você assistir. A gente vai usar a ferramenta do Genograma, que é uma ferramenta incrível para você conhecer no mínimo 3 gerações da sua família. É uma ferramenta reveladora. Se você quer conhecer um pouquinho, vem para a aula de amanhã que a gente vai fazer o atendimento ao vivo. Mas a cereja do bolo, né, são as vagas abertas para a 5ª turma do Método Despertar, tá? O Método Despertar é o programa que eu tenho para você descobrir a sua missão de vida e parar de ficar andando em círculos na vida, ter uma vida leve, conseguir a vida que você realmente quer, destravar, tirar as amarras, sabe? Cuidar dos seus traumas emocionais, tirar essas crenças limitadoras que você tem aí dentro de você, tá? Saber lidar com as suas emoções, saber identificar que emoção você está sentindo, saber como acolher as suas emoções, saber quais são os emaranhados familiares que você tem, pontos cegos que estão lá na sua história e você ainda não botou reparo, como diz a minha família. Então, tá com vagas abertas, as vagas estão abertas, tá bom? É só você entrar lá no link da minha bio, fazer sua inscrição, que do lado de cá a gente tá pronto para passar esse ano todo juntos aí, aprendendo e descobrindo uma forma de levar a vida um pouco mais leve, né? Entender como é que a gente pode passar pelos problemas que a gente tem passado, mas sem enlouquecer, né? E o meu convite para vocês é esse. Então é o seguinte, gente, quem não conseguiu assistir a live do começo, a live vai ficar gravada, assiste, aproveita, volta no feed, vê as últimas 3, faz aí as suas anotações, depois me conta, Sheila, identifiquei que o meu problema está na área tal. Pode ser que você perceba, sabe o quê? Às vezes, tem uma área que é chave na sua vida. Se você resolver essa área, todas as outras vão melhorar. Identifica que área é essa para você. Qual que é a área que, se você começar por ela, metade dos ajustes que você tem que fazer nas outras já vão ter sido sanados. Identifica qual é e já começa por ela, tá bom? E faz o que eu falei, do micro pro macro. Não fica louco querendo aplicar tudo de uma vez só. Pequenas doses, como foi falado aqui, uma gota de cada vez, só que progressivo, todo dia. Você vai ver que não vai demorar muito tempo para você perceber o quanto que essa nota sua aumenta, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa quinta-feira e a gente se vê. Tchau, tchau.